Bom dia, com alegria. Dou graças a Deus porque a misericórdia dele se renovou nesta manhã, no dia 22 de janeiro de 2025. E vamos continuar com a leitura do livro Mulheres Improváveis, da autora Viviane Martinello. Vamos iniciar o capítulo 3, que diz o seguinte: primeiro em mim, depois através de mim. No mundo natural, colhemos quando o fruto está maduro. No mundo espiritual, colhemos quando nós estamos maduros. Existe algo que precisamos entender. Andamos em círculos quando não nos submetemos ao processo, assim como caminhamos feridos quando não nos submetemos à cura. Em geral, as pessoas que caminham em um ciclo de reprovação e sequidão são pessoas que caminham feridas e que estão acostumadas a ferir outras. Precisamos abandonar esse lugar de mediocridade, de estarmos feridas e de ferirmos os demais. Pois se existe algo que tem o poder de travar a nossa vida e de nos impedir de viver o que Deus tem para nós, são as situações mal resolvidas e as feridas não tratadas. Não há como evitar fluir o que somos, porque você e eu ministramos a nossa própria vida. Talvez este seja o motivo de vermos um grande número de ministros cuja vida está emocionalmente destruídas e cujas famílias estão fragilizadas. Muitos não param para corrigir e reposicionar as motivações do próprio coração e acabam dando frutos conforme a raiz. A vida do ministro é que ministra. Por isso, antes de Deus nos usar ou nos levantar para a plenitude do que Ele mesmo estabeleceu para nós, precisamos permitir que Ele nos cure. O interessante é que o caminho para a cura é justamente abrir a ferida. Assim como está escrito no livro de Jó, capítulo 5, versículo 18. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Não é incomum olharmos para nós mesmos e começarmos a ver tudo o que é de errado no contexto em que vivemos. Problemas familiares, desajustes financeiros, questões ministeriais ou temas conjugais. Deus, no entanto, deseja trabalhar dentro de nós antes de fazer algo a respeito do que está ao nosso redor. E isso requer tempo e espera, pois as construções internas são fundamentais e de extrema importância para a transformação externa que anelamos. Somos uma geração de pessoas que esperam que os outros mudem. E temos uma facilidade enorme para encontrarmos falhas e defeitos nos demais. Ao mesmo tempo em que somos misericordiosos com nós mesmos, somos cruéis com os erros das pessoas. Afinal, o lugar de vítima é sempre mais confortável do que assumir a nossa parcela de responsabilidade nas situações. Existem muitas coisas na nossa caminhada com Deus que custamos compreender. E uma delas é que Ele sempre fará primeiramente em nós, para depois atuar por meio de nós. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Não raramente deixamos de mensurar os processos pelos quais teremos que passar até vivermos os planos de Deus. Olhando para a minha história, lembro que aos 24 anos
Me lancei verdadeiramente e de todo o coração ao Senhor. E imagino que o céu tenha dado um brado de finalmente. Apenas me entregando totalmente rendida a Ele é que Deus poderia atuar em mim. Deus está levantando mulheres que não dependem apenas do alimento que emana dos púlpitos. Mulheres para as quais a palavra dos que ministra testifica o alimento que elas receberam em seu lugar secreto com o Pai. Algumas mulheres estão cavando e buscando profundidade, e da fonte que jorram essas águas, elas alimentam umas às outras. Uma vez que ninguém e todas precisamos aprender a receber o suficiente. Vou corrigir. Uma vez que ninguém tem o suficiente e todas precisamos aprender a receber uma das outras. No entanto, algumas das revelações mais profundas e significativas na nossa própria vida resultam da nossa intimidade com Deus, dos momentos em que estamos a sós com Ele. Depois de iniciar a nossa caminhada com Jesus, desenvolvemos outra característica como mulheres improváveis. Deixamos de nos importar com títulos e posições. Ao compreendermos que o próprio Jesus se esvaziou para fazer a vontade do Pai, aprendemos a suportar em silêncio as perseguições. Essas nos ensinam uma das mais valiosas lições que devemos aprender sempre: permanecer em silêncio. É vital desenvolvermos o silêncio do aprendiz. Quem se aproxima de Deus deve aprender a ficar calado quando for irritado ou perseguido. Pois, quando nos defendemos, perdemos a oportunidade de experimentar a ação de Deus para nos defender e justificar. Nesse processo, aprendemos a valorizar o que Deus diz a nosso respeito, não o que as pessoas pensam ou diz sobre nós. Apreciar o caráter aprovado por Deus é mais importante do que conquistar uma reputação frágil aos olhos dos homens. Pois, se amarmos mais a nossa reputação ou o que as pessoas pensam sobre nós, o nosso coração ficará doente e preso a essas frustrações. Porque as pessoas que nos aplaudem um dia são as mesmas que, diante das nossas falhas, nos apontarão como culpadas. Devemos construir um caráter aprovado segundo o Pai e deixarmos a nossa reputação com Ele, porque somente Ele tem a habilidade de lidar com a correnteza de um mundo frenético e perdido. Se eu não confiasse plenamente nessa verdade, já estaria perdida e presa ao sentimento de decepção e rancor. No entanto, aprendi a prosseguir firmada em uma convicção sobre quem eu sou em Deus, pois são as palavras dele que me definem e me moldam. Muitas mulheres se veem presas, estagnadas e perdidas, enterrando o chamado de Deus por medo do que os outros vão pensar. Mas o que os outros pensam não muda quem somos. Outras, no entanto, se lançam em receio para algo que Deus não lhes convocou, simplesmente para obter a aprovação alheia. O problema de uma flecha que se lança sozinha é que ela não irá muito longe. Toda flecha precisa do arqueiro.
É a autorização de Deus sobre nós que transforma os poucos pães e peixes em alimento para uma multidão. A falta dela, porém, faz do que poderia ser um banquete em um lugar de desaprovação. O que as pessoas pensam é transitório. Por isso, quem somos não pode estar nesse lugar tão frágil que é a opinião alheia. Devemos lançar as raízes da nossa identidade em Deus, por meio de um relacionamento íntimo e profundo com Ele. É dessa intimidade e desse relacionamento que nascerão as direções mais importantes da nossa vida. Nesse sentido, é urgente parar de tentar impressionar as pessoas ou nos esconder delas. O que significa dizer que devemos ser mulheres autênticas, porque esta é uma das principais ações que Deus precisa fazer primeiramente em nós, aliada à convicção de quem somos nele. Uma coisa é certa, tanto nas perseguições quanto nos aplausos, o nosso coração precisa permanecer ouvindo o que Deus diz. Vou ler Atos 9, do 1 ao 12, na versão NVI. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouvia a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo-se os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a enxergar. Atos 9 exemplifica perfeitamente os momentos em que fazemos as coisas pensando que temos a aprovação de Deus, quando na realidade não temos. Paulo estava em uma missão a respeito da qual pensava agradar Deus, mas foi necessário cair do cavalo para que ele voltasse ao propósito divino. Na ressurreição de Jesus, após a perda de Judas, os discípulos compreenderam que era necessário escolher alguém para completar os 12. E diante da proximidade dessa escolha, surgiu Matias. No entanto, Deus continuava chamando pessoas, e fez isso com Paulo, alguém que muito provavelmente não seria escolhido aos olhos humanos. Deus escolheu alguém que ninguém escolheria. E hoje ele continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. A maioria de nós só ouve o Senhor quando cai do cavalo, ou seja, quando é tirada a força de uma postura adotada. Quando Paulo se levantou do chão, depois de cair do cavalo, ele estava literalmente cego. Embora já estivesse espiritualmente cego, a cegueira física foi oportuna para que Paulo
entendesse a cegueira espiritual em que estava vivendo.